CEO milionário evitou mulheres por 15 anos, mas ficou fascinado por uma pobre faxineira que molhou suas calças. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitar. Chloe Park, recém-contratada como faxineira noturna, cantarolava enquanto limpava o saguão. Ela pegou um balde cheio de água e, sem olhar em volta, jogou-o no chão. Foi então que ela ouviu um grito curto e assustado. Ei, o que foi isso? Os olhos de Chloe se arregalaram. Um homem alto, vestindo um terno escuro, impecavelmente alinhado e com uma expressão feroz, estava parado bem na frente dela, com as calças completamente encharcadas até os joelhos. Ai, meu Deus! Exclamou Chloe, deixando cair o balde. Em seguida, cobriu a boca com as duas mãos. Seus olhos estavam arregalados de pânico. Eu não te vi chegar. Juro que você surgiu do nada. Achei que o corredor estivesse vazio. O homem ergueu o olhar com uma expressão indecifrável. Água pingava silenciosamente da barra de suas calças. Ele parecia paralisado. Isso foi desnecessário, disse ele, com a voz calma e tensa, como se estivesse falando com alguém altamente contagioso. Chloe correu até o carrinho de limpeza e tirou um pano de microfibra amarelo, estendendo-o como se fosse uma oferenda sagrada. Aqui, é ótimo para secar. Eu até uso no fogão da minha mãe. Absorve tudo, é só passar um pano e seca rapidinho, a menos que o terno seja feito de lã de unicórnio ou algo assim. O homem não se mexeu. Seus olhos iam do pano para o rosto dela, depois para o chão, e então voltavam para o pano que ela ainda segurava, tremendo levemente. Desculpe por isso, senhor terno chique, acrescentou Chloe, tentando aliviar a tensão com um sorriso. Ele não respondeu, apenas silêncio, um silêncio denso e constrangedor. Sem dizer uma palavra, ele deu meia volta, evitando cuidadosamente a área molhada, e caminhou em direção ao elevador. Chloe tentou preservar um pouco de dignidade. Ei, você não vai levar o paninho? É da linha de roupas para secar e abraçar. Você tá perdendo uma ótima oportunidade. As portas do elevador se fecharam. Chloe ficou sozinha com um balde virado, o chão encharcado e a inegável sensação de que acabara de cometer o maior erro de seu novo emprego. Uma hora depois, ela estava no refeitório da empresa segurando uma xícara de chá gelado, o que não fazia o menor sentido com o ar-condicionado congelante. Você soube o que aconteceu com o rapaz do andar da diretoria, sussurrou uma funcionária administrativa. Alguém jogou água nele bem no corredor, respondeu outro. Ele ficou encharcado da cintura para baixo e com aquela cara de mescante. Eu compro o planeta só para te demitir com estilo. Isso aconteceu com o Sr. Collins, não foi? Acrescentou o CEO Richard Collins, outro funcionário. Chloe parou abruptamente. Senhor quem? Perguntou, virando-se lentamente. Richard Collins, outro funcionário. Ele acabou de voltar de viagem hoje. Não toque em ninguém. Sempre usa luvas. Frio como um chefe final de videogame. Chloe engoliu em seco. Colin, não é culpado dele? Luvas? Alto, terno, elegante. Parecia que ele nunca tinha andado de ônibus. As mulheres assentiram com a cabeça. Ela afundou na cadeira, encarando a xícara. Não. Eu encharquei o CEO com água sanitária diluída e ofereci a ele um pano de prato. Roslyn, a cozinheira, aproximou-se por trás dela e deu-lhe um tapinha nas costas. Bem-vinda ao Vault, Chloe. Pelo menos você fez uma entrada memorável. No último andar do prédio, na sala mais silenciosa da empresa, Richard Collins secava a barra da calça com toalhas descartáveis. Um par de luvas novas estava cuidadosamente sobre a mesa. As luvas velhas, encharcadas, já haviam sido jogadas fora. Seu assistente apareceu à porta. O senhor precisa de outra muda de roupa? Não, respondeu Richard, sem levantar o olhar. A assistente hesitou. Há algo errado? Richard não respondeu. Com um pequeno movimento, abriu uma gaveta e retirou um lenço de pano, passando pelos dedos, embora já estivessem secos. Mas sua mente não estava presente. Ele estava repassando a cena do balde em sua cabeça repetidamente. O som da água, o rosto da garota, seu tom sarcástico, sua ousadia. Ela não piscou, não olhou para baixo. Desculpe por isso, Sr. Terno Chique. Sem empenho, pano para secar e abraçar. Inacreditável, inaceitável, intrigante. No armário do zelador, Chloe reorganizava o carrinho, mordendo o lábio. O pânico começava a tomar conta de verdade. Você acha que ele poderia me processar, tipo por agressão com líquido ou algo assim? Perguntou ela a Roslyn, que ria enquanto esfregava uma panela.
A única coisa que você atacou foi a paciência dele. Eu devia ter corrido, pegado o balde e ido embora como se nada tivesse acontecido. Chloe, você entregou um pano de prato a um homem que vale mais do que um aeroporto. Fugir teria sido o mínimo que você poderia ter feito. Ela suspirou e olhou para o teto. Bem, pelo menos agora ele sabe quem eu sou. Roslyn riu ainda mais. Oh, ele te conhece, querida. Vai sonhar com você ensopando a perna dele por anos. Chloe também riu, mas por dentro algo estranho começava a se agitar. Um tipo diferente de nervosismo, um tremor sutil. E a poucos cômodos de distância, Richard também sentia algo que não conseguia nomear. Já fazia 15 anos que ele não se permitia qualquer tipo de envolvimento emocional. Mas pela primeira vez em muito tempo ele estava curioso, muito curioso. No dia seguinte, Chloe chegou ao trabalho com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente medo, mas uma mistura de curiosidade e ansiedade que a fazia olhar para todos os lados, quase esperando ver o homem com as calças molhadas. Enquanto limpava naquela manhã, ela avistou Richard Collins no corredor principal. Ele caminhava com passos firmes, falando ao telefone, e suas mãos estavam cobertas por luvas de tecido cinza claro que pareciam caras demais para serem práticas. Nunca vi nada parecido, murmurou Chloe para Roslyn, que passava por ali com uma bandeja de café. Só gente rica inventa essas coisas estranhas. Quem usa luvas para falar ao telefone? O que ele acha que vai pegar? Um vírus do sucesso? Roslyn deu uma risadinha discreta. Ele sempre foi assim desde que começou a trabalhar aqui, há uns 5 anos. Ninguém nunca o viu sem luvas, nem mesmo para cumprimentar as pessoas. Mas por quê? Ele tem algum problema de pele? Ninguém sabe. A equipe de limpeza sempre se perguntou. Alguns acham que ele tem fobia de germes, outros dizem que é só gente rica sendo excêntrica. Chloe observou Richard desaparecer no elevador, ainda intrigada. Havia algo nele que despertava sua curiosidade natural, a mesma curiosidade que certa vez a levara a desmontar televisores antigos só para ver como funcionavam por dentro. Enquanto isso, no andar da diretoria, Richard não conseguia se concentrar durante a reunião de estratégia. Sua mente vagava constantemente para a cena do dia anterior, a garota com o balde, a maneira como ela se ofereceu para ajudar. A completa ausência de medo em sua presença. 15 anos. 15 anos desde que uma mulher lhe falara de forma tão natural. Ao término da reunião, ele chamou Marcos, seu assistente pessoal. Preciso de informações sobre o novo funcionário da limpeza, aquele que trabalha no turno da noite. Marcos ergueu uma sobrancelha, surpreso. Há algum problema, Sr. Collins? Apenas curiosidade profissional. Quero saber mais sobre a formação dela. Marcos observou mentalmente que aquela era a primeira vez em anos que o chefe demonstrava interesse por alguém fora da equipe executiva. Terei isso para você até o final do dia. Algumas horas depois, Richard tinha em mãos um arquivo que o surpreendeu genuinamente. Chloe Park, de 28 anos, nascida em São Francisco, é uma ex-estilista formada em design pela Academia de Artes da Califórnia. Ela trabalhou para diversas marcas emergentes e chegou a ter seu trabalho publicado em revistas de moda. Então, há 3 anos, ela simplesmente desapareceu do mundo da moda. Os últimos registros mostravam uma série de dívidas e processos judiciais misteriosos que pareciam tê-la forçado a levar uma vida completamente diferente. De designer promissor a zelador noturno, como alguém consegue uma mudança dessas? Richard guardou a pasta na gaveta, mas sua curiosidade só aumentou. Durante o resto da semana, ele se viu prestando atenção aos horários, tentando descobrir quando Chloe estaria trabalhando. Não que ele a estivesse procurando de propósito, pelo menos era o que ele repetia para si mesmo. Na sexta-feira, uma reunião se estendeu até mais tarde e Richard decidiu ficar no escritório para terminar alguns relatórios. Era quase meia-noite quando ele ouviu sons estranhos vindos do saguão principal. Música suave e passos rítmicos risadas. Curioso, ele desceu silenciosamente 2 andares e se escondeu atrás de uma coluna de mármore. O que ele viu o deixou completamente sem palavras. Chloe estava no meio do saguão, usando panos de limpeza como se fossem tecidos de alta costura. Ela havia amarrado um pano azul no pescoço como uma capa, outro na cintura como uma saia e um terceiro estava drapeado sobre os ombros como acessório. Com uma música suave tocando em seu celular, ela caminhava entre as mesas, fazendo poses dramáticas e falando sozinha. E aqui está a nova e glamourosa coleção de limpeza. Observe o caimento impecável do pano multiuso, a textura aveludada que só a marca Soak Tow pode oferecer.
Ela girou dramaticamente, quase tropeçando no próprio carrinho de limpeza, e caiu na gargalhada. O acessório perfeito para a mulher moderna que precisa limpar o mundo, e ainda assim estar fabulosa, continuou ela, posando como uma modelo profissional. Disponível em azul clareador, verde desinfetante e o clássico amarelo multiuso. Richard observava de seu esconderijo, completamente fascinado. Havia uma mulher que havia perdido tudo, agora trabalhando como faxineira no meio da noite, e mesmo assim encontrava alegria e criatividade na situação mais improvável. De repente ela parou, olhou para o seu reflexo na janela espelhada do prédio, e seu sorriso se tornou um pouco triste. Chloe Park, estilista de cabelos, sussurrou para si mesma. Mamãe ficaria orgulhosa. Naquele momento, algo tocou Richard de uma forma que ele não esperava. Não foi pena, foi reconhecimento, a determinação de alguém que se recusava a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Que garota louca, sussurrou para si mesmo, mas havia genuína admiração em sua voz. Chloe voltou ao trabalho, guardando suas peças de roupa improvisadas e retomando a limpeza como se nada tivesse acontecido. Richard observou por mais alguns minutos, impressionado com a eficiência dela. Mesmo se divertindo, ela era meticulosa e atenta aos detalhes. Quando finalmente voltou ao escritório, Richard tinha certeza de uma coisa. Chloe Park era diferente de qualquer pessoa que ele já tivesse conhecido. E pela primeira vez em 15 anos, ele queria saber mais sobre alguém. Muito mais. Na segunda-feira seguinte, Chloe chegou ao trabalho sentindo-se revigorada. O fim de semana tinha sido produtivo. Ela terminou um vestido que estava costurando para a filha da vizinha e ainda teve tempo de reorganizar seu pequeno apartamento. Pequenas vitórias, mas vitórias mesmo assim. O turno da noite na Vault Dynamics tinha suas vantagens. O prédio era silencioso, livre de executivos apressados e reuniões barulhentas. Passar o aspirador pelos corredores vazios e arrumar as salas de conferência era quase meditativo. Ao chegar ao andar da diretoria, Chloe pegou suas chaves mestras e entrou na sala de conferências principal, aquela com a enorme mesa de vidro e cadeiras que provavelmente custavam mais de 3 meses de seu aluguel. Richard Collins costumava usar este espaço para as reuniões mais importantes da empresa. Enquanto limpava a mesa, algo lhe chamou a atenção. Uma pasta marrom havia caído atrás de uma das cadeiras, parcialmente escondida embaixo da mesa. Provavelmente caiu durante a última reunião e ninguém percebeu. Vamos ver se tem algum nome, murmurou ela, baixando-se para pegá-lo. Quando ela abriu a caixa para procurar algum tipo de identificação, seus olhos se arregalaram. O cabeçalho do documento dizia: Projeto Aurora, confidencial, acesso restrito. Era claramente algo importante, repleto de gráficos complexos, projeções financeiras e o que parecia ser um esboço para uma nova linha de produtos tecnológicos. Chloe sabia que devia simplesmente fechar a pasta e deixá-la sobre a mesa para alguém a recolher, mas a sua curiosidade natural, a mesma que a levava a descobrir como consertar coisas quebradas, era mais forte. Só uma olhadinha rápida, disse para si mesma. O projeto parecia ser sobre dispositivos vestíveis inteligentes focados no monitoramento da saúde. As especificações técnicas eram impressionantes, mas, conforme ela lia, algumas coisas não faziam muito sentido. Sua formação em design e materiais, aliada a anos de experiência trabalhando com tecidos e estruturas, fez com que certas inconsistências saltassem aos olhos. O material sugerido para a pulseira pode até ser confortável, mas não seria resistente o suficiente para uso constante. O design da interface tinha potencial, mas a disposição dos botões não era ergonômica, e havia um erro evidente nos cálculos de custo de produção. Alguém multiplicou quando deveria ter dividido. Sem pensar duas vezes, Chloe pegou uma folha em branco do bloco de notas que sempre carregava na bolsa e começou a anotar suas observações. Sua caligrafia era impecável, resultado de anos fazendo anotações detalhadas para costura e modelagem. Sugestões de melhoria para o projeto Aurora, de uma humilde observadora, escreveu ela no início do texto. Primeiro, o material da pulseira. Considere usar silicone de grau médico com uma cobertura de tecido respirável, mais confortável para uso contínuo e hipoalergênico. Interface. Os botões estão muito próximos uns dos outros. Pessoas com dedos maiores podem ter dificuldade. Sugere-se aumentar o espaçamento em 3 mm e usar texturas diferentes para facilitar o toque.
Erro no custo de produção na página 12, 2.450.000 dividido por 15.000 unidades, resulta em $163,33 por unidade, e não $244,50 como indicado. O design geral é muito masculino. 52% dos usuários de dispositivos de saúde são mulheres. Que tal mais opções de cores e um design mais suave e feminino? Depois de terminar as anotações, Chloe não resistiu e pegou alguns blocos de notas adesivas coloridas que sempre carregava consigo, um hábito dos tempos em que era estilista e os usava para marcar ideias em revistas. Na rosa ela escreveu: "Este projeto é incrível, parabéns pela inovação." Na cor amarela lê-se: "A equipe de marketing vai adorar o recurso de monitoramento do sono. Quem não quer saber por que acorda cansado depois de 8 horas de sono?" No lado verde, cuidado com a bateria. Ninguém quer carregar outro dispositivo todos os dias. Talvez uma bateria com energia solar seja uma boa opção? E na azul, com um rostinho sorridente: "Desculpe se estou sendo intrometida. Não consigo evitar. Chloe, a faxineira que molhou seu terno." Satisfeita com suas contribuições, ela colocou a folha com suas anotações dentro da pasta, colou os post-its coloridos na frente, deixou tudo organizado no centro da mesa e voltou a limpar. No dia seguinte, Richard Collins chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Não tinha dormido bem, pensando em estratégias para o lançamento do projeto Aurora. Era o investimento mais arriscado da Vault Dynamics nos últimos 5 anos, e cada detalhe precisava ser perfeito. Ao entrar na sala de conferências para revisar os documentos pela última vez, antes da reunião com os investidores, ele encontrou sua pasta cuidadosamente colocada no centro da mesa. Por um instante ele achou estranho. Tinha certeza de que o havia trancado na gaveta antes de sair na sexta-feira. Ao abrir a pasta, ele ficou estupefato. Os tites coloridos saltavam como confetes e uma folha manuscrita estava cuidadosamente colocada sobre os documentos oficiais. Sua primeira reação foi de raiva. Alguém havia acessado um documento confidencial. Alguém havia mexido em informações que poderiam valer milhões. Seu maxilar se contraiu e ele estendeu a mão para o telefone para ligar para a segurança. Mas então ele viu a assinatura: Chloe, a faxineira que molhou seu terno. O zelador, a menina com o balde, como ela se atreve? Herté leu as anotações, sua irritação aumentando, mas à medida que continuava a ler, sua expressão começou a mudar. O erro nos cálculos estava correto. Ele havia revisado aqueles números pelo menos 5 vezes e não tinha percebido. As sugestões sobre ergonomia faziam sentido, e o comentário sobre o público feminino era algo que nem ele nem sua equipe de design haviam considerado adequadamente. Os post-its, embora informais demais para o gosto dele, continham informações válidas. O problema da bateria era uma preocupação real que eles ainda estavam tentando resolver, e a nota de marketing. Richard recostou-se na cadeira, confuso. Ele ficou irritado com a violação de privacidade, mas também impressionado com a qualidade do feedback. Como um zelador conseguiu identificar falhas que uma equipe de engenheiros e designers não havia percebido? Ele pegou o telefone e discou para Marcos: "Preciso que você convoque a funcionária, Chloe Park, para uma reunião particular. Agora." "Há algum problema, senhor?" "É isso que pretendo descobrir." 30 minutos depois, Chloe estava parada em frente à porta da sala de conferências com o coração acelerado. Marcos havia sido educado, mas vago sobre o motivo da reunião, o que só a deixou mais ansiosa. Ela bateu levemente. "Entre", disse a voz familiar de Richard. Chloe abriu a porta e viu Richard sentado na cabeceira da mesa com a pasta dela aberta à sua frente. Seus blocos de notas adesivas coloridas estavam espalhados pela mesa de vidro como evidências de uma cena de crime. "Sente-se", disse ele, apontando para a cadeira mais próxima. Chloe sentou-se na beira da cadeira, pronta para correr ao primeiro sinal de problema. "Imagino que você saiba por que está aqui", começou Richard, com a voz controlada, mas carregando uma tensão subjacente. "Sobre a pasta", perguntou Chloe, engolindo em seco. "Olha, eu só queria devolvê-la. Ela tinha caído e eu pensei, você leu documentos confidenciais. Eu sei que não devia ter feito isso. Foi só curiosidade. Prometo que não conto para ninguém." Richard pegou a folha com as anotações dela. "E isso? Você escreveu isso por curiosidade também?" Chloe olhou para a própria caligrafia no papel e sentiu as bochechas corarem. "Eu meio que não consegui me controlar. Quando vejo algo que pode ser melhorado, meu cérebro simplesmente começa a funcionar. É um hábito da época em que eu era designer. Me desculpe, foi totalmente inapropriado."
Você era designer? Perguntou Richard, arqueando uma sobrancelha. Chloe percebeu que tinha falado demais. Eu estava, antes de tudo dar errado e eu acabar aqui. Richard estudou o rosto dela por um longo momento. Havia sinceridade ali e uma mente perspicaz que ele não esperava encontrar. Suas anotações estão corretas, especialmente a referente aos custos de produção. Chloe piscou, surpresa. Eles são? E suas sugestões sobre design e público-alvo são relevantes. Isso significa que eu não serei demitido? Richard não respondeu de imediato. Em vez disso, fechou a pasta e recostou-se na cadeira, observando Chloe com uma expressão indecifrável. Significa, Certa Park, que teremos uma conversa muito interessante. Richard Collins nunca havia se encontrado em uma situação como aquela, sentado em frente a um zelador que acabara de corrigir um projeto milionário usando post-its coloridos. Ele estava dividido entre a indignação profissional e uma curiosidade genuína que não sentia há anos. Chloe permanecia na ponta da cadeira, claramente pronta para fugir se a conversa tomasse um rumo desagradável. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, mas Richard notou que ela batia os dedos nervosamente, um sinal de que, por baixo da aparência calma, sua mente estava bem ativa. Senhorita Park, começou Richard, escolhendo as palavras com cuidado. Suas observações sobre o projeto Aurora demonstram uma perspectiva única. E isso me leva a uma proposta que pode soar um pouco estranha. Chloe ergueu uma sobrancelha. Mais estranho do que me chamar para falar sobre post-its. Consideravelmente mais estranho, respondeu Richard, quase sorrindo. Quero te oferecer um cargo temporário, uma experiência. Que tipo de experimento? Não é o tipo que envolve ratos de laboratório, é? Porque eu tenho fobia. Richard fez uma pausa, processando o comentário inesperado. Não, nada a ver com ratos. É uma experiência sobre interação humana e empatia na liderança empresarial. Chloe inclinou a cabeça, confusa. Vocabulario sobre expirário. Você poderia dizer isso em linguagem simples? A Vault Dynamics está enfrentando problemas com o clima organizacional. Os funcionários se sentem desmotivados. A comunicação entre os departamentos é fraca e as equipes carecem de criatividade. Acredito que sua perspectiva externa, de alguém que vê a empresa de um ângulo diferente, poderia fornecer informações valiosas. Então você quer que eu seja como um espião? Não exatamente. Quero que você interaja com as pessoas naturalmente, observe a dinâmica e me dê um feedback honesto sobre o que você vê, como um teste social para entender como sua presença afeta o ambiente de trabalho. Chloe olhou para ele por um longo momento. Deixa eu ver se entendi. Você quer me pagar para simplesmente ser eu mesma e conversar com as pessoas? Simplificando, sim. E qual seria meu título oficial? Orador profissional? Richard realmente refletiu sobre a questão. Consultor temporário de relações interpessoais. Chloe olhou incrédula. Você está falando sério, não é? Totalmente sério. Você demonstrou um olhar atento aos detalhes e um ponto de vista prático. Isso pode ser exatamente o que precisamos. Pela primeira vez desde que entrou na sala, Chloe recostou-se na cadeira. Tudo bem, mas se eu aceitar essa oferta maluca, tenho algumas condições. Richard franziu a testa. Ele não estava acostumado a negociar com funcionários, especialmente com os zeladores que acabavam de ser promovidos. Que tipo de condições? Primeiro, um aumento. Se vou ser consultor, quero salário de consultor. Não precisa ser exorbitante, apenas justo e razoável. Prossiga. Em segundo lugar, uma máquina de café decente no andar da limpeza. Aquela coisa lá embaixo que vocês chamam de café é um insulto à humanidade. Richard teve que conter um sorriso. Em terceiro lugar, o direito de usar Crocs. São confortáveis, práticas e depois de 8 horas em pé, meus dedos agradecem. Crocs, repetiu Richard, como se estivesse saboreando uma palavra em língua estrangeira. Sam Crocs, aqueles sapatos de borracha coloridos que todo mundo acha feios, mas que são incrivelmente confortáveis. Negociável. Richard olhou para a expressão determinada de Chloe e percebeu que ela estava falando muito sério sobre os Crocs. Aceito seus termos. Quando você pode começar? Agora mesmo, se você quiser. Posso continuar fazendo meus turnos de limpeza também? Eu gosto do trabalho. Me acalma um pouco. Claro, você pode manter suas funções atuais e assumir a nova função conforme se sentir confortável. Chloe estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Collins. Richard olhou para a mão estendida dela.
Normalmente ele evitaria qualquer contato físico, mas algo naquele momento o fez hesitar em vez de se afastar. Ele assentiu com a cabeça. Temos um acordo, Sr. Park. Nos dias que se seguiram, Chloe abraçou seu novo papel com a mesma energia que dedicava a tudo na vida. Ela começou a conversar de forma mais intencional com funcionários de diferentes departamentos, não apenas durante o turno da noite, mas também durante os intervalos de almoço e entre reuniões. E sendo Chloe quem era, as conversas rapidamente se tornaram memoráveis. Sabe, Sandra, disse ela à recepcionista enquanto regava as plantas do saguão, essas plantas parecem um pouco tristes. Aposto que é porque ninguém conversa com elas. Falar com as plantas? Perguntou Sandra, curiosa. Claro, as plantas são como pessoas tímidas, elas respondem bem à atenção. Chloe se virou para a samambaia mais próxima. Oi, querida, como você está hoje? Suas folhas estão lindas. Sandra riu, mas continuou observando enquanto Chloe prosseguia com sua conversa com a vegetação. Não acredito que você realmente converse com plantas. Por que não? Eles são ótimos ouvintes. Nunca interrompem, nunca julgam e estão sempre no mesmo lugar quando preciso deles. Vários funcionários que passavam por perto presenciaram a cena. E logo a história de Chloe conversando com as plantas se espalhou pela empresa. Mas em vez de zombarem dela, as pessoas começaram a imitá-la. O saguão ficou mais animado, com os funcionários ocasionalmente cumprimentando as plantas e até sugerindo novos arranjos. No departamento de TI, Chloe descobriu que Marcus, o técnico responsável pela manutenção dos computadores, era apaixonado por origami. Você realmente faz essas figuras de papel? Perguntou Chloe, admirando um dragão lindamente dobrado sobre a mesa dele. É um hobby, me ajuda a relaxar depois de lidar com problemas de rede o dia todo. Nossa, isso é incrível! Você já pensou em ensinar outras pessoas? Aposto que o pessoal da área financeira ia adorar, eles estão sempre estressados com planilhas. Uma semana depois, Marcus liderava sessões informais de origami na sala de almoço com a participação de um grupo animado de funcionários de diferentes departamentos. Mas foi um momento aparentemente pequeno que realmente chamou a atenção de toda a empresa. Chloe estava limpando o saguão principal quando começou a tocar uma versão instrumental de uma música pop dos anos 80 ao fundo. Sem pensar duas vezes, ela começou a se balançar no ritmo, usando o esfregão como parceiro de dança. 2 seguranças, Carlos e Miguel, estavam passando por ali e pararam para observar, achando graça. Ei, Carlos, gritou Chloe. Você sabe dançar salsa? Um pouco, respondeu Carlos com certa timidez. Então venha cá, Miguel, você pode nos filmar? O que aconteceu em seguida foi uma apresentação de dança improvisada bem no saguão da Vault Dynamics. Chloe, com seus crocs rosa-choque, dançou com Carlos enquanto Miguel filmava o momento, rindo tanto que mal conseguia segurar o celular firme. Outros funcionários começaram a se reunir, aplaudindo e incentivando-os. Até mesmo alguns executivos pararam para assistir, sorrindo de uma maneira que ninguém via há meses. Miguel compartilhou o vídeo no grupo de WhatsApp da empresa com a legenda: "Quando o trabalho realmente fica divertido." Em poucas horas o vídeo se espalhou. Os funcionários o compartilharam em suas redes sociais pessoais, marcando a empresa. Rapidamente ele alcançou centenas, depois milhares de visualizações. Começaram a surgir inúmeros comentários positivos sobre a cultura divertida e o ambiente de trabalho humano da Vault Dynamics. Quando Richard soube do vídeo, sua primeira reação foi de preocupação. Funcionários dançando no trabalho não combinavam exatamente com a imagem corporativa que ele havia se esforçado para construir. Mas quando ele assistiu à gravação, algo inesperado aconteceu. Ele riu. Não um sorriso educado ou uma risadinha forçada. Uma risada verdadeira e genuína, a primeira que dava em anos. A espontaneidade de Chloe, a alegria do guarda, a reação positiva da equipe, tudo isso criou um tipo de atmosfera da qual ele nem sabia que sentia falta. O vídeo continuou circulando, eventualmente chegando a blogs de RH e sites sobre cultura organizacional. A Vault Dynamics passou a ser elogiada como um exemplo de empresa que valoriza o bem-estar dos funcionários e promove um ambiente positivo. Richard ligou para Chloe naquela tarde. Preciso vê-lo no meu escritório. Chloe subiu com o coração acelerado, pensando que finalmente havia cruzado alguma linha invisível. Sobre o vídeo, ela começou assim que entrou. O vídeo, disse Richard, tem quase 50.000 visualizações e está sendo compartilhado como um exemplo de cultura organizacional excepcional.
Isso é bom ou ruim? É inesperado e eficaz. Richard fez uma pausa, ainda tentando assimilar seus próprios sentimentos. Em apenas 2 semanas desde que assumiu seu novo cargo, você teve um impacto mais positivo no moral desta empresa do que qualquer iniciativa de RH que tenhamos tentado nos últimos 2 anos. Chloe sorriu, aliviada. Então não serei demitida por dançar com os seguranças. Não, na verdade eu quero entender melhor como você faz isso. Como você consegue se conectar com as pessoas dessa maneira? Chloe deu de ombros. Não sei. Acho que é só ser autêntica, tratar todo mundo como gente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Richard a observou por um instante, percebendo algo que não via em alguém há muito tempo. Autenticidade completa. Ela não estava tentando impressionar, manipular ou obter nada em troca. Ela estava apenas sendo ela mesma, sem filtros, sem fingimento. E pela primeira vez em 15 anos, Richard A. Collins se perguntou como seria viver dessa maneira. Era uma quinta-feira comum quando o destino resolveu pregar uma peça em Richard A. Collins e Chloe Park. Richard acabara de terminar uma reunião no 15º andar e estava descendo de elevador para o térreo quando este parou no 8º andar. As portas se abriram e Chloe entrou. E aí, chefe, disse ela alegremente apertando o botão do térreo. Como está indo o experimento social? Já descobriu algum segredo sobre a humanidade? Richard acenou educadamente com a cabeça, mantendo sua postura formal de sempre. Ele estava se acostumando com o estilo natural de Chloe, mas a informalidade dela enquanto o deixava um pouco desconfortável. O elevador desceu normalmente até o 5º andar, quando de repente houve um solavanco e tudo parou. As luzes piscaram uma vez e depois estabilizaram no modo de iluminação de emergência. Que estranho, murmurou Chloe, apertando alguns botões. Você acha que... Richard já estava no telefone de emergência do elevador, mas a linha estava muda. Ele tentou usar o celular, sem sinal. A realidade da situação começou a se impor. Eles estavam presos. Não, murmurou Richard, andando de um lado para o outro no pequeno espaço. Isso não pode estar acontecendo. Chloe observou a mudança repentina de comportamento dele. O homem que sempre estivera no controle agora estava visivelmente agitado, respirando mais rápido e suando, apesar do ar-condicionado. Ei, calma, disse ela, colocando o balde no chão. Vai ficar tudo bem. Alguém vai perceber que o elevador está preso e vir nos resgatar. Você não entende, disse Richard, visivelmente angustiado. Não posso ficar preso. Não em espaços pequenos. E tá bem? Não por muito tempo. Chloe franziu a testa preocupada. Era a primeira vez que via Richard sem sua habitual máscara de compostura. Você tem claustrofobia? Entre outras coisas, respondeu ele, tentando se acalmar, mas claramente com dificuldades. Chloe pensou rápido. Ela precisava distraí-lo. Sabe de uma coisa? Isso me lembra de quando eu morava em uma lavanderia automática. Richard parou de andar de um lado para o outro e olhou para ela. Você morava em uma lavanderia automática? Durante cerca de 6 meses, quando eu tinha 19 anos. É uma longa história. Tinha um namorado músico, um apartamento que pegou fogo e uma senhora chinesa muito gentil que me deixou dormir atrás das máquinas de lavar. Apesar do pânico, Richard se viu curioso. Por trás das máquinas? A senhora Lu, esse era o nome dela, tinha um pequeno depósito nos fundos onde guardava detergente e amaciante. Ela preparou um cantinho para mim com um colchão. O barulho das máquinas era como uma canção de ninar gigante. Eu dormia como um bebê. Chloe sentou-se no chão do elevador e fez um gesto para que Richard se juntasse a ela. Mas o engraçado é que eu comecei a conversar com as roupas. Seriamente? Havia um terno azul que aparecia toda semana com a mesma mancha de café no peito. Eu o chamava de Senhor Desastrado e inventava histórias sobre a vida dele. Mesmo em seu estado de ansiedade, Richard não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Você realmente conversou com as roupas? Sim, eu fiz isso, e não fui só eu. A senhora Lu também fez. Ela disse, as roupas carregam as memórias das pessoas, para que elas tenham histórias para contar. Chloe gesticulou animadamente. Havia um vestido vermelho que sempre aparecia depois das festas. Eu o chamava de danças até amanhecer. E uma camisa de trabalho que aparecia toda semana, sempre coberta de tinta. Essa era a artista secreta. Richard percebeu que sua respiração começara a se acalmar.
A voz de Chloe tinha algo de reconfortante, e suas histórias bobas estavam realmente ajudando-o a relaxar. Espere um segundo, disse Chloe de repente, olhando para as mãos dele. Você não está usando luvas. Richard olhou para as próprias mãos como se as estivesse notando pela primeira vez. Esqueci de colocar um par novo depois da reunião. E como você se sente? Suas mãos estão caindo? Você pegou alguma doença misteriosa? Não seja ridículo, disse Richard, mas havia um toque de incerteza em sua voz. Então por que você sempre usa luvas? É algum tipo de alergia? Richard ficou em silêncio por um longo momento. O espaço pequeno, o estresse da situação e a presença estranhamente reconfortante de Chloe criaram uma atmosfera que o fez querer falar sobre coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Não é alergia, disse ele finalmente, é proteção. Proteção contra o quê? Da proximidade, da intimidade das mulheres. Chloe inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos, disse Richard, com a voz mais baixa. Ela tinha um namorado diferente a cada semana. Homens diferentes entravam e saíam da nossa casa o tempo todo, e aí um dia ela simplesmente foi embora com um deles e nunca mais voltou. Oh, Richard. Cresci em lares adotivos e abrigos coletivos. Aprendi que as mulheres sempre vão embora, então decidi que era mais seguro não me aproximar de ninguém. As luvas são uma barreira física, um lembrete constante para manter distância. Chloe ficou em silêncio por um momento, absorvendo a vulnerabilidade inesperada. Sabe o que eu acho? Disse ela gentilmente. Acho que você está perdendo muita coisa boa por causa de uma pessoa que não enxergou o tesouro que tinha. Não é tão simples assim. Sim, Quer experimentar uma coisa? Chloe perguntou estendendo a mão. Vamos ver se o mundo acaba quando você tocar na minha mão sem luvas. Richard olhou para a mão dela como se fosse um objeto perigoso. Não posso. Sim, você pode. É só uma mão. Não vai te machucar, eu prometo. E sabe por quê? Porque quando paramos de nos esforçar tanto para nos proteger, a vida se torna mais bonita, mais fácil, mais real. Com o coração acelerado, Richard estendeu a mão lentamente e tocou a mão de Chloe. Sua pele era quente e surpreendentemente macia. Não houve raios, nem explosões, nem fim do mundo, apenas a forma mais simples e natural de contato humano. Veja, disse Chloe suavemente, o mundo ainda está girando. Eles permaneceram assim por alguns minutos, em silêncio, com as mãos delicadamente entrelaçadas. Richard sentiu uma mistura de pânico e algo que não conseguia definir. Talvez alívio. Obrigado, murmurou ele, por me distrair, por isto. Nada. E sabe de uma coisa? Você também deveria tentar ser um pouco mais gentil com as pessoas por aí. Sem luvas, sem muros. Aposto que você descobriria que a maioria das pessoas é bem legal se você lhes desse uma chance. O estresse da situação começava a afetá-los e Chloe sentiu suas pálpebras ficarem pesadas. Sem pensar muito, ela apoiou a cabeça no ombro de Richard. Vou fechar os olhos por 1 minuto, murmurou ela. Richard ficou paralisado por um instante, depois relaxou aos poucos. O cheiro do shampoo de Chloe era suave e o peso da cabeça dela em seu ombro era reconfortante. 2 horas depois, quando a equipe de manutenção finalmente abriu as portas do elevador, deparou-se com uma cena que deixou os funcionários reunidos completamente atônitos. Chloe Park dormindo tranquilamente no ombro de Richard Collins, e o CEO da empresa não só permitindo, como parecendo estranhamente à vontade. O burburinho que se espalhou pela Volt Dynamics naquele dia seria lembrado por muito tempo. Afinal, ninguém jamais tinha visto Richard Collins sem luvas, muito menos deixando alguém dormir em seu ombro. E enquanto Chloe acordava confusa e Richard tentava recuperar a compostura, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles naquele pequeno espaço entre o 5º e o 6º andar. Nos dias que se seguiram ao incidente com o elevador, algo extraordinário começou a acontecer na Volt Dynamics. Richard Collins, o CEO conhecido por ser frio e distante, era diferente. Na manhã de segunda-feira, Marcus quase derrubou o café quando viu Richard entrar no escritório sem luvas. Não por muito tempo, apenas uns 15 minutos antes de colocá-las de volta, mas foi um progresso visível. Bom dia, Marcus, disse Richard, e pela primeira vez em anos havia algo próximo a um sorriso em seu rosto. Bom dia, Sr. Collins, gaguejou Marcus, ainda tentando assimilar a mudança. A transformação tornou-se ainda mais perceptível durante uma visita ao escritório.
Richard parou na mesa de Sandra, a recepcionista. Sandra, como está seu filho? Ele teve gripe na semana passada, não é? Sandra olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Ele está melhor. Obrigada por perguntar, Sr. Collins. No departamento de contabilidade, ele acenou com a cabeça para Teresa, que trabalhava lá há 5 anos e nunca havia recebido um reconhecimento direto. Excelente trabalho nos relatórios trimestrais, Teresa. Muito minucioso. Teresa ficou tão surpresa que se esqueceu de responder. E quando ele passou pela equipe de limpeza matinal, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Richard deu uma risada genuína ao observar Carlos tentando ensinar passos de dança para outros funcionários durante o intervalo. Parece que a febre da dança está se espalhando, disse ele, e seu comentário foi feito com humor, não com desaprovação. Chloe observava essas mudanças com uma satisfação silenciosa. Seu experimento estava funcionando melhor do que ela imaginara, e Richard estava lentamente se tornando mais humano aos olhos de sua equipe. Você percebeu que ele está diferente? Perguntou Sandra a Chloe durante o almoço. Todo mundo percebeu, respondeu Chloe. É como se alguém finalmente tivesse encontrado o interruptor do modo humano dele e o tivesse ligado. A nova versão de Richard, mais acessível, também apareceu nas reuniões da empresa. Chloe havia sido promovida extraoficialmente a consultora de bom senso, e agora participava de algumas discussões importantes, oferecendo perspectivas que a equipe executiva nunca havia considerado. Foi durante uma dessas reuniões que a contribuição dela salvou a empresa de um grande desastre de relações públicas. Estamos considerando patrocinar o evento beneficente Noite das Estrelas, explicou James, o diretor de marketing. Será uma ótima exposição para a marca. Chloe levantou a mão com um pouco de hesitação. Posso perguntar uma coisa? Você investigou quem mais está envolvido no evento? É um evento beneficente. O que poderia dar errado? Respondeu James, ligeiramente irritado com a interrupção. É que li no jornal que o principal organizador está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Se você patrocinar o evento agora e as coisas derem errado, a Vault pode acabar envolvida em um escândalo. O silêncio tomou conta da sala. James checou rapidamente seu tablet e empalideceu. Ela tem razão. Como é que não percebemos isso? Porque você estava focada em números e visibilidade, disse Chloe gentilmente. Às vezes é preciso alguém de fora para perceber o óbvio. Obrigado, Chloe, disse Richard. Você nos livrou de uma grande dor de cabeça. De nada, é para isso que serve o bom senso, não é? Infelizmente, a crescente proximidade entre Richard e Chloe não passou despercebida por todos. Uma semana depois, um artigo apareceu em um blog de fofocas empresariais com a manchete: Faxineira ambiciosa, seduz CEO milionário, o novo escândalo na Vault Dynamics. O artigo, repleto de especulações maliciosas e fotos fora de contexto, retratava Chloe como uma oportunista que usava seus encantos femininos para manipular Richard e subir na hierarquia corporativa. Fontes internas relatam que a funcionária, uma ex-estilista de moda fracassada, foi vista em reuniões executivas e tem uma relação suspeita com o CEO, conhecido por evitar mulheres. Coincidência? Improvável. Durante o intervalo, Chloe leu o artigo no celular e sentiu um aperto no estômago. Ao redor dela, as pessoas cochichavam e lançavam olhares de soslaio. Algumas pareciam compreensivas, outras desconfiadas. Não acredite em nada disso, disse Roslyn, aparecendo ao lado dela. Todos aqui sabem que tipo de pessoa você é. Mas e se as pessoas começarem a achar que é verdade? Perguntou Chloe, com a voz trêmula. E se Richard começar a duvidar das minhas intenções? Richard é inteligente, ele sabe quem você é. Mas a dúvida já havia se instalado na mente de Chloe. Durante o resto do dia, ela percebeu olhares estranhos, conversas que paravam quando ela passava, e um desconforto geral que não existia antes. Quando Richard soube do artigo, ficou furioso. Imediatamente ligou para o departamento jurídico para discutir a possibilidade de tomar medidas contra o blog. Sr. Collins, disse Marcus hesitante, talvez devêssemos considerar limitar as interações públicas com a Citita Park, pelo menos até que isso se acalme. De jeito nenhum, respondeu Richard firmemente. Não vou deixar que fofocas insignificantes ditem como administro minha empresa. Mas, quando ele foi procurar Chloe para conversar sobre isso, ela não estava em lugar nenhum. Marcus disse a ele que ela havia pedido para falar com ele com urgência mais cedo, mas ele estava em uma reunião.
Richard finalmente a encontrou no armário do zelador, arrumando suas coisas em uma caixa. O que você está fazendo? Chloe olhou para ele com os olhos vermelhos. Vou me demitir. Por causa de um artigo ridículo. Não é só o artigo ridículo, é o que ele representa. As pessoas sempre vão questionar por que estou aqui, sempre vão presumir que estou me aproveitando de você. E você se importa com o que eles pensam? Eu me importo com o impacto que isso tem em você, disse Chloe, com a voz embargada. Você finalmente estava começando a se abrir, a confiar nas pessoas. Não quero que você se feche novamente por minha causa. Chloe, você não pode ir embora. Você é importante para a empresa, para mim. É exatamente por isso que tenho que ir, disse ela, fechando a caixa. Enquanto eu estiver aqui, você nunca conseguirá se relacionar com as pessoas normalmente. Sempre haverá essa dúvida pairando no ar. Richard sentiu algo que não sentia há anos, desespero. A ideia de Chloe sair de sua vida o atingiu como um soco no estômago. Por favor, reconsider, podemos resolver isso. Já está consertado, disse Chloe, pegando a caixa. Cuide-se, Richard, e não volte a usar luvas. Você fica muito melhor sem elas. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder. Nos dias que se seguiram, a ausência de Chloe foi sentida em toda a empresa. As plantas do saguão começaram a parecer murchas novamente. Os funcionários voltaram às suas rotinas habituais. A atmosfera descontraída e animada que ela havia criado foi desaparecendo aos poucos. E Richard Collins, pela primeira vez em 15 anos, aprendeu o que significa sentir verdadeira falta de alguém. Ele se pegava olhando pelos corredores, na esperança de ouvir a risada dela nos elevadores, esperando por seus comentários espirituosos em reuniões que agora lhe pareciam tediosas e formais. As luvas estavam de volta em suas mãos, mas agora pareciam mais uma prisão do que uma proteção. E Richard Collins começou a entender que talvez, só talvez, ele tivesse perdido a única pessoa que lhe mostrara quem ele realmente poderia ser. 3 dias haviam se passado desde que Chloe deixara a Volt Dynamics, e Richard Collins estava completamente perdido. Ele tentara retomar sua rotina habitual, reuniões, relatórios, decisões estratégicas, mas sua mente insistia em voltar à ausência dela. Era como se uma parte essencial do edifício tivesse sido removida, deixando tudo um pouco desequilibrado. Na noite de quinta-feira, quando o prédio estava quase vazio, Richard se viu caminhando pelos corredores onde Chloe costumava trabalhar. Ele não tinha um plano específico, apenas sentia uma necessidade inexplicável de estar nos lugares onde ela já havia estado. Foi então que ele passou pela antiga sala de suprimentos do zelador e notou algo estranho. A porta estava entreaberta e uma luz fraca vinha de dentro. Curioso, ele empurrou a porta e parou abruptamente ao ver o que encontrou. O pequeno cômodo havia sido transformado em um espaço pessoal. Um pequeno espelho estava pendurado na parede. Algumas plantas e vasos improvisados decoravam as prateleiras, e havia até uma almofada no chão, criando um cantinho aconchegante entre os produtos de limpeza. Mas o que realmente lhe chamou a atenção foi uma caixa de sapatos aberta em uma prateleira baixa. Dezenas de envelopes e papéis dobrados estavam espalhados, como se alguém tivesse saído às pressas e os esquecido. Richard hesita. Mexer nos pertences pessoais de Chloe seria uma invasão de privacidade. Mas a curiosidade, e talvez algo mais profundo, falou mais alto. Ele pegou o primeiro envelope e não estava endereçado a ninguém, apenas datado de 3 meses atrás. Com cuidado, ele retirou a carta escrita à mão que estava dentro. Querida Chloe do futuro, começava a carta. De ler-nos foi meu primeiro dia limpando escritórios. Minhas mãos estão doloridas e eu cheiro a desinfetante, mas pelo menos é um trabalho honesto. Espero que quando você ler isso no futuro já tenha encontrado algo melhor, ou pelo menos já tenha se acostumado com o cheiro. Richard franciou a testa intrigado. Será que ela escrevia cartas para si mesma? Ele pegou outra carta, esta mais antiga. Meu Deus, dizia a mensagem. Alissa fez um progresso incrível na fisioterapia hoje. O médico disse que ela poderá andar com ajuda em alguns meses. Abrir mão de tudo pela minha irmãzinha valeu a pena. Ainda sinto falta do estúdio, mas algumas coisas importam mais do que os nossos próprios sonhos. O coração de Richard apertou. Uma irmã com deficiência. Ele não fazia ideia. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele continuou lendo. Cada carta revelava uma nova faceta da vida de Chloe. Uma faceta que ela nunca havia compartilhado com ninguém na empresa. Querida e corajosa Chloe, dizia uma mensagem de 2 meses atrás. Hoje trabalhei das 6 horas da manhã às 23 horas da noite, entregas de comida de manhã, limpeza à noite. Lissa perguntou por que estou sempre tão cansada quando chego em casa.
Não vou contar a ela que às vezes tira um cochilo no carro entre um trabalho e outro. Ela já se sente culpada o suficiente. Richard sentou-se pesadamente na cadeira improvisada. A imagem que ele tinha de Chloe, a zeladora espontânea e alegre, estava se transformando em algo muito mais complexo e comovente. Outra carta. Querida sonhadora, ela escreveu, hoje assisti um desfile de moda na TV e chorei, não de tristeza, mas de saudade. Sinto falta de criar, de ver meus designs ganharem vida. Mas aí a Lisa riu de uma piada boba na TV e eu me lembrei de que existem coisas mais importantes do que a fama. Mesmo assim, às vezes sonho que alguém me veja de verdade, pelo que sou capaz. As mãos de Richard estavam tremendo agora. Eu sonho que alguém me veja. As palavras ecoaram em sua mente. Ele pegou uma carta mais recente, escrita poucos dias antes de ela deixar a empresa. Querida Chloe confusa, dizia a mensagem. Aconteceu algo estranho no trabalho. O CEO, aquele homem frio que sempre usa luvas, está sendo gentil comigo. Não entendo por quê. Uma parte de mim quer acreditar que ele vê algo em mim, além de ser apenas uma faxineira. Mas outra parte tem medo de que eu esteja imaginando coisas demais. Pessoas como eu não fazem diferença na vida de pessoas como ele. Richard teve que parar de ler por um instante. Como ela podia estar tão enganada sobre o próprio valor? A última carta na caixa tinha sido enviada há poucos dias. Querida Chloe, que está de saída, escreveu ela. Hoje decidi deixar a Vault. Não porque eu não goste do trabalho, mas porque estou começando a sentir coisas que não deveria sentir. Richard Collins é um bom homem por baixo de toda essa armadura. Ele só precisa de alguém que acredite nele. Mas não pode ser eu. As pessoas sempre questionarão meus motivos e ele sempre se perguntará se estou sendo sincera. É melhor ir embora, antes que eu estrague a única coisa boa que aconteceu na minha vida profissional em muito tempo. Talvez um dia alguém o ajude a tirar essas luvas de vez. Richard encerrou a carta com as mãos trêmulas. Ele teve a sensação de ter acabado de ler o diário íntimo de uma pessoa extraordinária que se via como uma pessoa comum. Ele continuou explorando a caixinha. Havia esboços de roupas desenhados em guardanapos, poemas escritos em post-its e até algumas fotos. Uma das fotos mostrava Chloe com uma jovem em uma cadeira de rodas, claramente sua irmã Lisa. Ambas estavam radiantes em frente a um bolo de aniversário simples. No fundo da caixa ele encontrou um pequeno caderno. Na primeira página lia-se planos para quando eu sair dessa. Richard leu a lista que se seguiu. Abrir um pequeno ateliê de costura. Ensinar a Lisa a costurar, ela sempre quis aprender. Fazer roupas para pessoas que não têm condições de comprar roupas bonitas. Quem sabe um dia fazer um desfile de moda beneficente. Ser vista por quem eu realmente sou, não pelo que as pessoas presumem que eu seja. Cada item da lista era acompanhado por pequenos desenhos e anotações entusiasmadas. Foi obra de alguém que nunca perdeu a esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Richard fechou o caderno e recostou-se na cadeira. Pela primeira vez na vida adulta, ele se sentiu genuinamente humilde. Ele passou anos construindo muros para se proteger de pessoas que pudessem machucá-lo, e nesse processo perdeu a capacidade de reconhecer alguém verdadeiramente especial quando ela apareceu bem na sua frente. Chloe Park não era apenas uma faxineira que o fazia rir. Ela era uma mulher que sacrificou seus sonhos pela família, que encontrava alegria nas pequenas coisas, que enxergava potencial onde outros viam apenas rotina. Ela era autêntica de uma forma que ele nem imaginava existir, e ele estava deixando-a escapar. Richard cuidadosamente colocou as cartas de volta na caixa, mas em vez de deixá-la no quarto, levou-a consigo. Não para invadir a privacidade de Chloe, mas porque ele finalmente entendeu o que estava perdendo. Ela não era apenas uma funcionária. Ela não era apenas alguém que o fazia se sentir humano novamente. Ela era a pessoa mais genuína e corajosa que ele já havia conhecido. E pela primeira vez em 15 anos, Richard Collins sabia exatamente o que precisava fazer. Ele ia encontrá-la. Ia fazer tudo ao seu alcance para merecer ser visto por ela da maneira como ela merecia ser vista por ele. Completamente, autenticamente, sem rodeios e sem medo. Richard Collins nunca se vestiu para ser invisível. Ao longo de toda sua vida adulta, seus ternos impecáveis e sua postura imponente garantiram que ele fosse notado e respeitado, onde quer que fosse. Mas agora, parado em frente ao espelho em seu closet, ele segurava uma camiseta simples e um boné de beisebol como se fossem artefatos alienígenas. Isso é ridículo, murmurou para si mesmo, colocando o boné pela terceira vez e ajustando a aba. O CEO de uma empresa multimilionária não deveria estar bancando o detetive.
Mas a imagem das cartas de Chloe não lhe saía da cabeça. A autenticidade, a coragem, os sonhos simples, porém profundos, tudo aquilo havia tocado de uma forma que ele não podia ignorar. Marcos tinha conseguido o endereço de Chloe no arquivo de RH, mas quando Richard foi até lá, descobriu que ela havia se mudado. O dono do prédio disse que ela havia deixado o apartamento uma semana antes, sem deixar um endereço para contato. Foi assim que Richard se viu vagando pelos bairros de Boston, vestido como uma pessoa comum, à procura de uma mulher que poderia estar em qualquer lugar da cidade. Nos 2 primeiros dias, ele se sentiu completamente perdido. Caminhou por Chinatown, North End, Back Bay, lugares onde nunca havia entrado sem um motorista à espera. Era estranho estar nas ruas respirando o ar da cidade, ouvindo conversas casuais de pessoas que não faziam ideia de quem ele era. Na manhã do 3º dia, enquanto caminhava por uma área mais alternativa perto de Cambridge, ele viu algo que o fez parar no meio da calçada. Uma pequena barraca de café estava montada em uma esquina movimentada. Não era nada de especial, apenas uma mesa dobrável, algumas garrafas térmicas e pilhas de copos descartáveis. Mas o que lhe chamou a atenção foram os desenhos. Em cada xícara, alguém havia feito pequenas obras de arte com um marcador. Flores delicadas, padrões geométricos, pequenos animais sorridentes e a caligrafia no quadro do cardápio era inconfundivelmente familiar. Chloe, ele sussurrou. Ela estava de costas, preparando café para um cliente, usando um avental colorido sobre uma blusa simples. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo informal, e ela cantarolava uma música enquanto trabalhava. Richard observou por alguns minutos escondido atrás de um poste. Havia algo diferente nela, uma leveza que ele não havia notado quando ela trabalhava na Vault. Ali, nesse pequeno negócio próprio, ela parecia estar exatamente onde deveria estar. Quando o cliente se afastou, Richard respirou fundo e subiu ao balcão. Bom dia, disse ele, tentando manter um tom de voz casual. Chloe se virou e seus olhos se arregalaram em surpresa. Por um instante, ela pareceu uma criança pega fazendo algo errado. Richard, o que você está fazendo aqui? E por que está vestido assim? Ele olhou para baixo, lembrando-se de sua roupa discreta. Eu estava explorando a cidade e reconheci sua caligrafia. Chloe cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Como você me encontrou? Pura sorte, mentiu ele. Posso lhe oferecer um café? Ela hesitou, mas depois assentiu. Que tipo? O que você recomendar? Chloe preparou um cappuccino em silêncio, e Richard observou suas mãos trabalharem. Enquanto o café esfriava um pouco, ela desenhou um pequeno sol com raios delicados ao redor da xícara. $5, disse ela, entregando-lhe a xícara sem olhar diretamente para ele. Richard pagou e tomou um gole do café. Estava excelente, muito melhor do que qualquer coisa que ele bebesse no escritório. Está delicioso, obrigada. Houve um silêncio constrangedor. Outros clientes se aproximaram e Chloe focou neles, claramente na esperança de que Richard fosse embora. Chloe, disse ele finalmente, podemos conversar? Não há nada para conversar, respondeu ela, sem olhar para ele. Tomei minha decisão de voltar para a empresa sobre tudo. Richard entendeu que não era a hora de insistir. Terminou seu café e deu um passo para trás, mas não antes de ouvir Chloe cumprimentar o próximo cliente com sua energia habitual. No dia seguinte ele voltou, e no dia seguinte também. Todas as manhãs, Richard aparecia na cafeteria da Chloe, vestido casualmente, pedia um café, tentava puxar conversa e era educadamente ignorado. Ela o atendeu profissionalmente, mas não havia nenhum sinal da proximidade que construíram na empresa. Você não tem trabalho a fazer? Perguntou ela no 4º dia, desenhando uma pequena coruja na xícara dele. Sim, concordo, admitiu ele, mas isto é mais importante. O que é mais importante? Você. Chloe parou de desenhar e olhou diretamente para ele pela primeira vez desde o primeiro dia. Richard, você não me conhece de verdade. Eu sei, e é exatamente por isso que estou aqui. Ela balançou a cabeça e continuou trabalhando, mas ele notou que havia menos irritação em seus movimentos. No 5º dia, ela desenhou um pequeno pássaro voando. No 6º, uma flor com pétalas delicadas. No 7º dia, ela escreveu, em letras pequenas ao lado do desenho, obrigada pela sua paciência. Richard começou a aguardar ansiosamente por aqueles pequenos desenhos. Eles se tornaram uma forma silenciosa de comunicação entre eles, a única maneira pela qual Chloe permitia que ele se aproximasse.
Na 8ª manhã, Richard acordou com uma estranha sensação de expectativa. Havia algo diferente no ar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Quando ele chegou à barraca, Chloe já estava preparando o café dele antes mesmo que ele fizesse o pedido. Ela havia memorizado o pedido dele, um cappuccino com uma pitada extra de canela. Bom dia, disse ela, que pela primeira vez em uma semana, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Bom dia, anunciá-la que pela primeira vez nessa, atitude. Ela trabalhou no desenho por mais tempo do que o habitual, mordendo o lábio em concentração. Richard esperou pacientemente observando as expressões sutis que cruzavam o rosto dela. Finalmente ela lhe entregou a xícara. Ao lado do desenho de 2 pássaros voando juntos, havia uma mensagem escrita com sua caligrafia cuidadosa. Se você for realmente corajoso, me convide para dançar, mas sem luvas. Richard olhou para a mensagem e depois para Chloe, que estava visivelmente nervosa com a própria ousadia. Você tá falando sério? Perguntou ele. Você vem vindo aqui há uma semana inteira, disse ela, arrumando nervosamente as ferramentas da barraca. Ou você é muito persistente, ou muito corajoso, ou talvez apenas muito teimoso. E se for um pouco de cada um? Pela primeira vez em dias, Chloe riu, aquela risada genuína da qual ele sentira tanta falta. Então acho que você merece uma chance de provar isso. Richard olhou para as próprias mãos. Ele estava usando luvas, como sempre. Lentamente, ele os tirou e os guardou no bolso. Chloe Park, disse ele, estendendo a mão nua. Você gostaria de dançar comigo? Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, e Richard viu o exato momento em que ela decidiu confiar nele novamente. Sim, disse ela, colocando a mão na dele. Eu gostaria muito disso. Na manhã seguinte, Chloe estava preparando o café, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de um número que ela reconheceu imediatamente. Encontre-me no estacionamento da Vault Dynamics hoje à noite às 8. Por favor, confie em mim. Richard. Ela leu a mensagem 3 vezes, mordendo o lábio. Depois de uma semana evitando um contato mais profundo com ele, concordar em dançar fora um momento de impulso. Mas agora, com a luz do dia e a realidade se impondo, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Ainda assim, algo dentro dela, talvez curiosidade, talvez esperança, a fez responder. Eu estarei lá. O que Chloe não sabia era que Richard havia passado o dia inteiro organizando uma operação que envolvia metade do escritório. Marcus, inicialmente cético em relação ao plano maluco de seu chefe, acabou se empolgando com a ideia. Senhor Collins, disse Carlos, o segurança que havia dançado com Chloe no saguão. Conseguimos as luzes de LED e as extensões elétricas. Miguel trouxe seu sistema de som portátil. E as velas? Perguntou Richard, consultando sua lista mental. A Sandra trouxe umas velas grandes que não se apagam com o vento, respondeu Roslin. Ela se ofereceu para ajudar assim que soube do plano. E eu trouxe umas flores do meu jardim. Richard olhou em volta do estacionamento da empresa, tentando imaginar como ele seria transformado. Era um plano arriscado e completamente fora do seu padrão habitual. Mas algo em Chloe o fazia querer experimentar coisas que nunca havia considerado antes. Às 7 horas, o estacionamento estava irreconhecível. Cordões de luzes LED criaram um teto estrelado improvisado. Velas grossas e castiçais de vidro foram cuidadosamente posicionados para emitir uma luz suave. Flores silvestres decoravam as bordas do espaço, e o sistema de som foi testado e estava funcionando perfeitamente. Chefe, disse Miguel, acertando os últimos detalhes, se isso não conquistar o coração dela, nada conquistará. Richard ajeitou a gravata com nervosismo. Trocar o terno casual por algo mais elegante, mas não formal demais. As luvas estavam no bolso. Ainda não tinha coragem de ficar sem elas, mas estava determinado a tentar. Exatamente às 8 horas, Chloe apareceu na entrada do estacionamento e parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram com a transformação. Meu Deus, ela sussurrou. O que é tudo isso? Uma dança improvisada, disse Richard, caminhando em direção a ela, para uma dama que merece muito mais do que um estacionamento qualquer. Chloe usava um vestido azul marinho que claramente havia sido feito à mão por ela. O corte era simples, porém elegante, e os pequenos detalhes nas costuras demonstravam sua habilidade como estilista. Ela estava tão linda que fez Richard esquecer momentaneamente como respirar. Você fez tudo isso para mim? Perguntou ela, ainda absorvendo a cena. Eu tive ajuda, admitiu Richard.
Aparentemente, você conquistou mais pessoas na empresa do que imagina. A música começou, uma balada suave que Richard havia escolhido cuidadosamente. Ele estendeu a mão para ela, mas hesitou ao se lembrar das luvas. "You?" Ele começou olhando para as próprias mãos. "Ei", disse Chloe suavemente, aproximando-se. "Lembra do que conversamos no elevador, sobre a vida ser mais bonita sem barreiras?" Com as mãos trêmulas, Richard tirou as luvas lentamente. Suas palmas estavam suadas de nervosismo. "E se eu não conseguir? E se for muito difícil?" Chloe pegou delicadamente as mãos dele, entrelaçando seus dedos. "Então vamos devagar juntos." A música os envolveu enquanto começavam a dançar. Richard estava visivelmente nervoso, seus movimentos eram rígidos, e ele parecia estar pensando demais em cada passo. "Relaxa", disse Chloe sorrindo. "Não é uma apresentação, somos só nós duas." Mas no exato momento em que Richard tentou relaxar, pisou no pé de Chloe. "Ai. Desculpe, eu senti vindo a dor." Ele começou constrangido. Chloe caiu na gargalhada. "Não é nada. Meus crocs já passaram por coisas piores." Eles recomeçaram, mas Richard tentava ainda mais tenso. Na volta seguinte, ele tropeçou nos próprios pés e quase derrubou os dois. Chloe riu ainda mais alto. "Richard, você está tentando dançar como se fosse uma reunião de negócios. É de pensar demais." "Não sei como parar de pensar", admitiu ele, sorrindo, apesar da frustração. "Então pense em mim", disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Só em mim." Então algo mudou. Richard parou de se preocupar com os passos, com a perfeição, com o controle. Seus olhos encontraram os de Chloe, e pela primeira vez na vida, ele simplesmente se permitiu sentir. A dança tornou-se mais natural. Não perfeita, ele ainda pisava nela de vez em quando, e ela ainda ria, mas real, autêntica, como tudo em Chloe. Quando a música terminou, eles estavam mais próximos do que quando começaram. Richard conseguia sentir a respiração dela, ver cada detalhe do seu rosto à luz de velas. "Chloe", disse ele, com a voz embargada pela emoção, "preciso te contar uma coisa." "E que?" "Sim, estou apaixonado por você." Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave, hesitante a princípio, mas que se aprofundou quando ela o retribuiu. Quando se separaram, Chloe sorria com lágrimas nos olhos. "Eu também estou apaixonada por você", ela sussurrou. Eles permaneceram abraçados por um longo momento, balançando suavemente mesmo sem música. "Chloe", disse Richard finalmente, "volte para a empresa, não como faxineira, mas como minha conselheira oficial, como minha parceira em tudo isso." Richard, a empresa não é a mesma sem você. Eu não sou o mesmo sem você. Quero você ao meu lado. Não apenas no trabalho, mas em tudo, para sempre. Chloe olhou para o homem que havia mudado tanto nas últimas semanas, que, literal e figurativamente, havia tirado as luvas por ela. "Sim", disse ela sorrindo. "Sim para tudo." Sob luzes improvisadas e rodeados pelo aroma suave de velas, Richard Collins e Chloe Park fizeram uma promessa muito maior do que qualquer contrato de trabalho. Foi o início de uma nova vida juntos. Na segunda-feira seguinte à dança improvisada, Chloe voltou para a Vol Dynamics com um sorriso que não conseguia esconder. Seu novo cargo como consultora de relações interpessoais havia sido oficializado e ela chegou cedo para organizar seu novo escritório, uma pequena sala com uma janela, muito diferente do depósito onde costumava guardar suas coisas. Ela mal tinha terminado de arrumar as plantas quando Marcus apareceu na porta, com uma expressão preocupada. "Chloe, o Sr. Collins precisa falar com você na sala de conferências principal agora." O tom de voz dele fez o estômago dela se contrair. Ao chegar à sala, ela encontrou Richard sentado à cabeceira da mesa com 5 homens de terno que ela não reconheceu. Todos tinham expressões sérias e hostis. "Senhorita Park", disse o homem mais velho, claramente o líder do grupo. "Sou Harold Whitman, presidente do conselho. Precisamos ter uma conversa séria sobre a sua posição nesta empresa." Chloe sentou-se na cadeira que Richard apontou, percebendo que ele parecia tenso e irritado. "Os acionistas têm algumas preocupações quanto à sua presença aqui", continuou Whitman. "Eles alegam que ter uma ex-faxineira em uma função de consultora prejudica a imagem de excelência que a Volt Dynamics tenta manter no mercado." "Com todo o respeito", interrompeu Chloe, "meu trabalho aqui melhorou significativamente o ambiente da empresa." "E senhorita", interrompeu outro acionista.
Não estamos questionando sua competência pessoal, continuou Whitman, mas nossos clientes esperam lidar com profissionais de alto nível. Sua presença pode sugerir que a empresa está reduzindo seus padrões. Richard bateu com a mão na mesa. Isso é ridículo! Chloe Park contribuiu mais para esta empresa em um mês do que muitos consultores caros em anos. Sr. Collins, disse Whitman friamente, entendemos seu carinho pelo funcionário, mas decisões de negócios não podem ser baseadas em sentimentos pessoais. A reunião prolongou-se por mais uma hora, com Richard a defender veementemente a posição de Chloe. No fim, ele conseguiu um acordo temporário. Ela poderia ficar por mais algumas semanas enquanto sua contribuição era reavaliada. Ao saírem da reunião, Richard estava visivelmente irritado. Vou demitir metade daquela diretoria, resmungou ele. Richard, se acalme, disse Chloe, tocando seu braço. Não vale a pena brigar com eles por minha causa. Vale a pena, você merece estar aqui. Nos dias seguintes, eles mantiveram o relacionamento em segredo, encontrando-se discretamente no escritório de Richard, após o expediente ou no estacionamento durante o almoço. Pequenos momentos roubados que se tornaram preciosos para ambos. Na quinta-feira, Chloe convidou Richard para jantar em seu apartamento. Ela passou o dia inteiro cozinhando, preparando uma refeição simples, mas feita com carinho. Ninguém nunca cozinhou para mim antes, disse Richard, olhando para a mesa posta com velas e arranjos florais simples. Isso não é verdade, riu Chloe. Você deve ter tido chefes particulares a vida toda. Cozinhar para alguém e ser pago para cozinhar são coisas completamente diferentes, explicou ele. Isto é amor. Foi uma noite perfeita. Eles conversaram sobre tudo, infância, sonhos, medos, planos para o futuro. Richard conheceu Lisa por videochamada e ficou encantado com a personalidade vibrante da irmã de Chloe. Ela vai gostar de você, disse Chloe, observando Richard rir de uma piada que Lisa contou. Você acha? Tenho certeza. Você é uma boa pessoa, Richard Collins, mesmo que tente esconder isso atrás de ternos caros. Infelizmente, a felicidade deles não durou muito. Na segunda-feira seguinte, uma foto granulada de Richard saindo do prédio de Chloe se espalhou pelos blogs de fofoca. O conselho convocou uma reunião de emergência. Dessa vez, a sala estava lotada. Além dos acionistas, havia outros executivos e até alguns jornalistas de negócios. Sr. Collins, disse Whitman, visivelmente satisfeito. As evidências de seu envolvimento inadequado com a funcionária tornaram impossível manter a pretensão de que esta é uma decisão puramente profissional. Meu relacionamento pessoal não afeta minha capacidade de administrar esta empresa, respondeu Richard, com a voz perigosamente baixa. Sim, quando se trata de funcionários questionáveis, a Stra Park deve ser demitida imediatamente. Foi então que Chloe se levantou. Posso falar? A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Você tem razão em uma coisa, disse ela, com a voz clara e firme. Eu não pertenço ao seu mundo, não tenho um diploma de Harvard, não uso roupas de grife e não sei como falar sobre vinhos caros. Alguns acionistas sorriram, pensando que ela concordava com eles. Mas sabe o que eu tenho? Continuou Chloe. Eu tenho honestidade, eu tenho compaixão, e eu tenho a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, não apenas como aparentam ser. Ela olhou diretamente para Richard. Richard Collins é o homem mais honesto que já conheci. Ele transformou uma empresa fria em um lugar onde pessoas reais podem trabalhar e prosperar. E você quer destruir isso. Por quê? Porque você tem medo de que eu não seja bom o suficiente para ele. A voz dela ficou mais alta. Bem, tenho uma novidade para você. Ninguém precisa me escolher. Eu já me escolhi. Ela tirou o crachá e o colocou sobre a mesa. Peço demissão. Não porque você exigiu, mas porque me recuso a trabalhar para pessoas que acreditam que o valor de uma pessoa se mede pelo seu saldo bancário. O quarto ficou completamente em silêncio. Chloe olhou para Richard uma última vez, deu um sorriso triste e saiu de cabeça erguida. O que ninguém sabia era que um dos jornalistas havia gravado todo o discurso. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pelas redes sociais com o título: Mulher dá uma lição de dignidade a um conselho administrativo. Em 24 horas teve milhões de visualizações, em 48 horas tornou-se notícia internacional. E em uma semana, Chloe Park se tornou um símbolo para uma geração que se recusava a deixar que outros decidissem seu valor. Mas para Shaki, nada disso importava.
O que importava era que ele havia perdido a mulher que amava, e desta vez ele não tinha certeza se conseguiria reconquistá-la. 3 meses após o discurso que viralizou no mundo todo, Chloe Park estava exatamente onde sempre sonhou estar, em seu próprio estúdio, cercada por máquinas de costura e tecidos coloridos. O espaço não era grande, apenas um armazém reformado em um bairro industrial de Boston, mas era dela. A placa na entrada dizia Recastura em letras coloridas pintadas à mão, abaixo em letras menores, onde cada história merece um novo capítulo. Chloe, o vestido de formatura da senhora De Martina está pronto, disse Rosa, uma das 5 ex-faxineiras que Chloe havia contratado. Ficou lindo. Chloe sorriu, olhando para o vestido turquesa pendurado no manequim. Era para uma jovem cuja família não tinha condições de comprar um vestido novo, então Recastura o estava fazendo a um preço simbólico. O negócio cresceu rapidamente depois que a história dela se espalhou. As pessoas enviavam roupas antigas para serem transformadas, outras encomendavam peças personalizadas, se gabavam e muitas simplesmente apareciam para conhecer a mulher do vídeo. Chloe aprendeu que sua fama inesperada poderia ser usada para o bem. Teresa, como está o vestido de noiva da senhora Carmen? Perguntou Chloe à outra funcionária. Quase pronta, ela vai ficar deslumbrante. 40 anos de casada e renovando os votos, é muito romântico. Chloe concordou, mas sentiu uma pontada no coração. Nos últimos meses, ela havia feito vários vestidos de noiva, e cada um deles a fazia lembrar do que havia perdido. Richard tentou entrar em contato algumas vezes, flores, cartas, até mesmo visitas à sua barraca de café que ela administrava nos fins de semana, mas ela sempre manteve as conversas educadas e distantes. Não porque ela não o amasse, mas porque não queria que ele tivesse que escolher entre ela e a empresa. Ela estava concentrada em ajustar a saia quando ouviu uma batida na porta. Era terça-feira à tarde e eles normalmente não recebiam clientes naquele horário. Vou ver quem é, disse Rosa, dirigindo-se à porta. Chloe ouviu vozes baixas, então Rosa voltou com uma expressão confusa. Tem um homem aqui, ele disse que tem um pedido especial, parece nervoso. Chloe suspirou. Provavelmente outro jornalista tentando conseguir uma entrevista. Deixe-o entrar. Mas quando a pessoa entrou, Chloe quase derrubou a máquina de costura. Era Richard, vestindo calça jeans e uma camiseta simples, carregando uma caixa grande embrulhada em papel pardo. Olá, disse ele, visivelmente desconfortável. Espero que não se importe com a visita. Os outros funcionários pararam de trabalhar, reconhecendo-o imediatamente. Afinal, ele havia aparecido em vários artigos sobre a história de Chloe. Richard, e o que você está fazendo aqui? Eu trouxe um pedido, algo sobre o qual preciso da sua opinião profissional. Ele colocou a caixa sobre a mesa de corte e a abriu com cuidado. De dentro, ele tirou um vestido que deixou Chloe sem fôlego. Era um vestido de noiva simples, porém elegante, feito de cetim branco creme com delicados detalhes em renda. O decote era discreto. A saia tinha o volume perfeito e pequenas pérolas decoravam o corpete. Meu Deus, sussurrou Chloe. Onde você conseguiu isso? Eu consegui, disse Richard, com as bochechas coradas. Bem, tive muita ajuda da equipe de design da empresa, de algumas aulas online e de 3 tentativas anteriores que foram desastres completos. Você fez um vestido de noiva? Para alguém muito especial, alguém que me ensinou que às vezes precisamos criar nossas próprias oportunidades. Chloe aproximou-se e examinou o vestido mais atentamente. As costuras eram impecáveis, o caimento parecia perfeito e os detalhes demonstravam grande cuidado. Richard, isto é incrível. Quem é a noiva sortuda? Ainda não sei, disse ele, nervoso. Depende da resposta dela. Chloe estava prestes a perguntar o que ele queria dizer quando notou algo estranho no forro do vestido. Havia um pequeno volume, como se algo estivesse costurado ali dentro. Tem alguma coisa aqui dentro, disse ela, apalpando o tecido. Tem sim. Você consegue abrir? Acho que a costura interna foi feita às pressas. Com cuidado, Chloe descosturou uma pequena parte do forro e retirou um envelope fino. Dentro havia um cartão elegante com sua caligrafia. Chloe Park, você quer casar comigo? Prometo aprimorar minhas habilidades de costura. Richard Collins. Chloe olhou do cartão para Richard, depois para o vestido e de volta para Richard. Os outros funcionários se reuniram, observando em silêncio. Você está me pedindo em casamento com uma bainha mal feita? Ela finalmente perguntou. Richard riu nervosamente. A bainha está mesmo tão ruim assim?
Terrível, completamente amador, disse Chloe, com lágrimas nos olhos. Isso vai ter que refazer toda essa parte. Posso refazer quantas vezes forem necessárias. Na verdade, ele se ajoelhou diante dela e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Quero passar o resto da minha vida refazendo coisas com você, melhorando, crescendo, criando coisas belas juntos. Chloe olhou para o anel simples, mas bonito, e depois para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que aprendera a tirar as luvas, a rir, a dançar desajeitadamente e agora a costurar. E o conselho de administração da sua empresa. Eu cuido disso. Aliás, tenho uma proposta. Que tal nos tornarmos sócios oficialmente? A Volt pode investir na Recastura. Você mantém sua independência, eu mantenho minha empresa e construímos algo novo juntos. Chloe ajoelhou-se diante dele, segurando seu rosto entre as mãos. Richard Collins, você é o homem mais teimoso, persistente e maravilhoso que eu já conheci. Isso é um sim? É um sim para tudo. Para o casamento, a parceria, refazer a bainha deste vestido, tudo. Quando eles se beijaram, os funcionários da Recastura aplaudiram. E alguém deve ter filmado, porque mais tarde Chloe descobriu que seu segundo pedido de casamento havia viralizado na internet. Mas desta vez, ela não se importou nem um pouco. 6 meses depois, o terraço do edifício da Val Dynamics havia sido transformado no local de casamento mais improvável de Boston. Richard insistiu em realizar a cerimônia ali mesmo, no mesmo lugar onde construiu sua carreira e conheceu o amor de sua vida. O espaço foi decorado com uma elegância simples, flores silvestres cultivadas por Roslin em seu jardim, luzes de LED integradas à estrutura do teto e cadeiras simples dispostas em semicírculo. O altar improvisado oferecia uma vista deslumbrante da cidade, mas todos os olhares estavam voltados para a entrada, à espera da noiva. Na primeira fila, Lisa Park estava radiante em sua cadeira de rodas, vestindo um vestido lilás que Chloe havia feito especialmente para ela. Ao lado dela, ex-funcionários da limpeza se misturavam com executivos da empresa, uma cena que jamais aconteceria em um casamento corporativo tradicional. Você está nervoso? Perguntou Marcos, que se ofereceu para ser o padrinho de casamento de Richard. Estou apavorado, admitiu Richard, ajustando a gravata pela 10ª vez. E se ela mudar de ideia? E se ela perceber que pode fazer melhor? Relaxa, Richard, riu Carlos, que era o responsável pela música. Aquela mulher atravessou Boston inteira para te encontrar em uma cafeteria. Acho que ela não vai desistir no altar. A música começou não uma marcha nupcial tradicional, mas uma versão suave da música que tocou na primeira dança deles no estacionamento. As portas do terraço se abriram e Chloe apareceu. O vestido que ela usava era uma obra de arte coletiva. Ela havia costurado a base, mas cada uma de suas funcionárias da Recastura contribuiu com algum detalhe. Rosa bordou pequenas flores na bainha, Teresa fez as delicadas mangas de renda, e Carmen criou o véu com um tecido antigo que pertencera à sua avó. Chloe caminhou sozinha até o altar. Ela insistiu que não precisava ser conduzida por ninguém, sorrindo para os rostos familiares de ambos os lados. Quando os olhos dela encontraram os de Richard, ele sentiu como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Você também, respondeu ela, ajeitando delicadamente a gravata dele. O juiz de paz, um homem jovem e descontraído que Richard havia escolhido especificamente por não ser muito formal, sorriu para o casal. Amigos, estamos reunidos aqui hoje para unir Richard Collins e Chloe Park em matrimônio, e posso dizer que em 10 anos realizando casamentos nunca vi um amor tão genuíno quanto o que esses dois compartilham. A cerimônia estava indo perfeitamente até chegarem aos votos. Richard havia memorizado um longo discurso sobre como Chloe havia mudado sua vida, mas quando chegou a sua vez de falar, as palavras simplesmente desapareceram. Preparei um discurso, começou ele nervoso, mas olhando para vocês agora só consigo pensar em uma coisa. Obrigado. Obrigado por jogar água em mim, por consertar meus projetos com post-its, por me ensinar que a vida é melhor sem luvas. Lágrimas brilhavam nos olhos de Chloe enquanto ela ria. Meus votos são mais simples, disse ela. Richard, você me viu quando eu era invisível. Você me valorizou quando eu me sentia inútil e me amou quando eu nem sabia que merecia ser amada. Prometo passar o resto da minha vida mostrando a você que você também merece todo o amor do mundo. Então, exatamente quando o juiz pediu que eles trocassem as alianças, aconteceu o momento mais memorável. Chloe, emocionada e estendendo a mão para Richard, tropeçou levemente no vestido. Tentando se equilibrar,
Ela se agarrou ao juiz que não estava preparado para o apoio repentino. Por um momento terrível, pareceu que os três iriam desabar e se amontoar no meio do altar. Ai, meu Deus! Exclamou Chloe, rindo enquanto tentava se equilibrar. Desculpe, eu estava tão nervosa que esqueci que tenho 2 pés esquerdos. O juiz riu, recuperando o equilíbrio e a compostura. Bem, essa é definitivamente a primeira vez para mim. Em vez de se sentir envergonhado, Richard caiu na gargalhada. Em pouco tempo, toda a plateia também estava rindo e a tensão da cerimônia desapareceu completamente. É por isso que eu te amo, disse Richard, segurando as mãos dela com força. Você torna tudo mais interessante. Até casamentos? Perguntou Chloe, ainda sorrindo. Especialmente casamentos. Completamente relaxado, o juiz sorriu para o casal. Richard, você aceita Chloe como sua esposa, para rir com ela, tropeçar com ela e se levantar com ela para sempre? Sim, com muito prazer. Chloe, você aceita Richard como seu marido, amá-lo, desafiá-lo e ocasionalmente corrigir seus trabalhos com post-its coloridos? Sim, aceito, disse ela, sorrindo em meio às lágrimas. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Richard, você pode beijar sua noiva. O beijo foi longo e terno, recebido com aplausos entusiasmados de todos os presentes. Carlos e Miguel lançaram confetes reciclados que haviam preparado, criando uma chuva colorida sobre o casal. Enquanto se abraçavam, rodeados por pessoas que se tornaram família, Chloe olhou nos olhos do seu novo marido. Sabe de uma coisa? Disse ela suavemente, mas em voz alta o suficiente para que quem estivesse por perto ouvisse. O quê? Você me escolheu por acaso, disse ela, referindo-se ao dia em que jogou água nele, mas você me amou de propósito. Richard sorriu e beijou a testa dela. E continuarei te amando de propósito pelo resto da minha vida. Enquanto o sol se punha sobre Boston, iluminando o terraço com um brilho dourado, Richard Collins e Chloe Park, agora Chloe Collins, dançaram sua primeira dança como marido e mulher, cercados por uma família improvisada que provou que o verdadeiro amor não conhece hierarquias, classes sociais ou expectativas. Foi, sem dúvida, o voto mais incomum da história, e também o mais perfeito. O que você achou da história de Richard e Chloe? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota para esta história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar todas as nossas histórias. E aproveite para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.